Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui na Seja ou em qualquer outra parte pela transmissão da internet, Jesus nos ampare agora e sempre. Aquele homem trazia consigo a sensação de que era a mais infeliz das criaturas. Embora já tivesse experimentado todas as fórmulas possíveis de felicidade, mas teve notícia que na cidade havia um homem ligado à saúde mental, cuja fama corria de ser muito mais do que um simples médico, um psiquiatra. Então ele pensou consigo mesmo: há semanas que eu sofro tanto, tenho insônia e me acho o mais infeliz dos homens, aqui e acolá sou rondado pela própria possibilidade do suicídio. Por que não procurar esse tal médico famoso? Por que não consultá-lo? E nessa disposição, no dia seguinte foi ao consultório. Chegando lá, percebeu que de fato aquele médico não era uma pessoa comum. O tratou com humanidade, ele sentiu-se aconchegado adequadamente. E lá para as tantas, ele foi debulhando a sua queixa, a sua falta de colorido, de algo na vida a mais. E então o médico foi fazendo a sua anamnese, a sua investigação, procurando naquele homem, enfim, talvez frustrações. Ele se sentisse infeliz, porque talvez não tivesse gozado ainda as experiências que a própria vida lhe consentia, lhe permitia. E disse: então o senhor não viveu um grande amor? O senhor, por exemplo, não se permitiu grandes prazeres? Ah, doutor, isso aí eu tenho bastante experiência. Eu já circulei por muitas partes, já namorei muitas moças, e foi elencando as suas vivências, as suas memórias, e falando sobretudo das suas frustrações no campo da afetividade e do prazer. E o médico sentiu-se frustrado, porque achava que o problema dele fosse nessa área, mas ele era mais experiente do que o próprio médico, e se achava em condições de se dizer muito infeliz. Ah, então o seu caso é porque o senhor não se permitiu viajar. Procure viajar. Olha o encanto das cidades. O senhor precisa, por exemplo, visitar a Grécia, aquele mar azul, conhecer a hospitalidade dos gregos, conhecer a beleza natural, de um modo geral, das ilhas gregas. Vá à Grécia, a terra dos sábios. Quem sabe naquelas ruínas, o senhor pode até ir a Delfos e tomar uma postura semelhante aos gregos do tempo de Sócrates. Vá à Grécia. Ou talvez vá à Terra Santa. Talvez o senhor lá encontre uma escola de fé, uma inspiração, terra muçulmana, de cristãos, de judeus. Procure o grande templo, ou outros espaços. Vá à Terra Santa, vá a Jerusalém, vá à Palestina. E foi elencando grandes nomes do universo do turismo, na tentativa de aquele homem sentir-se motivado, entusiasmado com alguma viagem. Disse: não, doutor, já fui à Grécia, já fui à Terra Santa, já fui à Rússia, já fui à Índia, e foi a Machu Picchu, e assim foi. O homem foi se surpreendendo, como aquele homem era viajado, e continuava triste. Alguém que conhecesse tanto a geografia, tanto física quanto a humana do mundo, se podia se dizer triste. Então o médico foi apresentando algumas possibilidades, porque ele precisava fazer jus à sua fama. Ele não era um médico comum, não era um psiquiatra comum. Ele era um sábio, uma espécie de filósofo, alguém que de algum modo dava um toque especial na vida dos seus pacientes. Então o médico disse: já vi que o seu caso é um pouco mais complexo, então vamos optar por uma coisa muito simples e que tem dado resultado com os meus outros pacientes. Olha, esta semana na cidade, um circo se instalou.
O senhor sabe aquela cultura circense, aquela alegria, os animais, os palhaços, lá tem um palhaço, o senhor precisa ver, diz que todo mundo gargalha a noite inteira a cada espetáculo. O senhor está com, de algum modo, um problema de humor. Procure gargalhar, procure acompanhar as provocações do palhaço. Vá ao circo, vá ao palhaço, vá, enfim, sorria, fique alegre, esteja em paz. Aí ele, mas doutor, eu já vi que o meu mal não tem cura. Mas não tem cura por quê? Não tem cura porque o palhaço sou eu. Era o próprio palhaço se consultando. Aquele homem que fazia tanta gente gargalhar cada noite, estava numa crise existencial, numa depressão profunda, e não encontrava um sentido para a sua existência. Se sentia o mais infeliz dos homens, não obstante fazer a alegria de outros por uma questão profissional. E assim acontece muitas vezes. E as pessoas, muitas vezes, também se entregam a perspectiva pessimista, e essa perspectiva quase sempre goza de tradução na música popular. Na bossa nova, tristeza não tem fim, felicidade, sim. Mesmo porque nós nos acostumamos nas sucessivas reencarnações a acreditar que a felicidade fosse um presente dos deuses. A felicidade tem a ver com a deusa fortuna, a sorte, o azar, algo que é dado de presente, que os deuses, de forma mais ou menos arbitrária, por caprichos, esse aqui vai ser feliz, vai ser um agraciado, aquele outro vai ser um infeliz. Então, era uma pessoa afortunada ou um desafortunado. Daí porque o nosso vocabulário, eu estou sofrendo infortúnio, ou seja, eu fui esquecido pela deusa Fortuna, aquela da cornucópia da mitologia greco-romana. E nós nos acostumamos a essa ideia de que a felicidade, de fato, depende de algo fora de nós, que é um presente dado de forma arbitrária. Às vezes, isso goza até de uma tradução também no cancioneiro popular contemporâneo. Quem não escuta, por exemplo, Aquarela, aquela música que faz tanto sucesso com as crianças, Toquinho, e que na verdade é um poema de Vinícius de Moraes. Lá, Vinícius revela o seu desencanto, poeta talentoso que era, ele vai dizer: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar, sem pedir licença, muda a nossa vida, depois nos convida a rir ou chorar. Como se nós fôssemos marionetes na mão do futuro, do destino. Então é a hora de ser feliz, é a hora de ser infeliz, e em nada isso dependesse de nós. No entanto, é no mesmo cancioneiro popular que nós encontramos outras pérolas que apontam numa outra direção. Quem não ouviu o que é de Gonzaguinha? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. E ele vai dizer que fica com a pureza da resposta das crianças, que a vida é bonita. Mas, sobretudo, precisamos destacar essa observação. Primeiro, não ter a vergonha de ser feliz. E uma outra é de que a beleza de ser um eterno aprendiz. Muitas vezes nós espíritas entendemos melhor esses versos de Gonzaguinha, porque no passado nós experimentamos um modelo de felicidade calcado na infelicidade alheia. Para que fôssemos felizes, nós não pensamos duas vezes e espalhamos a dor, o sofrimento, a viuvez, etc, etc. E essas pessoas que foram lesadas pelo nosso egoísmo, elas muitas vezes se postam como cobradores hoje. E quando a gente começa a ter alguns momentos ou situações de felicidade, ao mesmo tempo vem uma vergonha de ser feliz. Porque a pessoa diz para si mesmo: eu sou uma espécie de criminoso ou criminosa reencarnado. Eu matei, eu roubei, eu fiz. Começa a elencar
os crimes possíveis da humanidade. Eu sou um nazista reencarnado e começa a imaginar coisas, quando não tem informações expressas dos espíritos do que fez e o que foi. E dá uma sensação de que a pessoa não é digna mais de ser feliz. Ela precisa carpir um passado de culpas e sofrimento. E quando ela se lança na felicidade, imediatamente vem a sensação: não, eu tenho que ter vergonha. E aí, o obsessor de plantão disse: é exatamente isso. Você não merece ser feliz. Você tem que ter vergonha de ser feliz. Pelo que você fez, não é possível ser feliz. No entanto, a doutrina espírita retoma essas questões. É de tal gravidade o problema da felicidade numa perspectiva espiritual, que Allan Kardec dedicou pelo menos 15 questões expressamente diretas a este tema em O Livro dos Espíritos. Na última parte, quando vai falar sobre a felicidade e infelicidade relativas, quando vai falar das penas e dos gozos, ele abre o livro 4 com 15 questões tematizando a felicidade, da questão 920 à questão 933. E o codificador parece que está nos dias, na crise dos dias atuais, perguntando aos benfeitores sobre esse tema que atravessa a história da filosofia e da psicologia mais recentemente. Quando ele pergunta se o homem pode gozar da completa felicidade na Terra. A completa. Essa formulação, a genialidade do codificador está exatamente na elaboração desse enunciado, dessa pergunta. Se o homem, se o ser humano pode gozar da completa felicidade na Terra. Há duas questões aí. O problema da felicidade está associado à totalidade, ao absoluto, e a felicidade aqui na Terra mesmo. Porque nos acostumamos em outras reencarnações. Agora eu sou infeliz, mas depois no reino dos céus eu serei feliz. Então Allan Kardec não pergunta no reino dos céus, em outra dimensão, na erraticidade. Ele pergunta agora na Terra. Aqueles que estão reencarnados, que estão vinculados a esse planeta, eles podem ser felizes? Mais do que isso, ele pergunta se a felicidade pode ser completa. Porque muitas vezes a infelicidade da pessoa está exatamente nessa busca pela felicidade completa. Se colocarmos esse copo e perguntarmos o copo, como ele está? A depender de quem olha o copo, a taça, a resposta vai dizer a perspectiva da pessoa. Alguém vai dizer: este copo está meio cheio d'água. Alguns podem dizer: esse copo já está quase vazio, está meio vazio. Essa é a diferença de perspectivas. Há pessoas que dizem assim: não, ou a felicidade é completa ou eu não aceito. Eu mereço ser 100% feliz 24 horas. Uma prova disso são as nossas escolhas de felicidade. Está mais do que comprovado que certas sensações nos provocam grandes prazeres. Por exemplo, o ato de comprar. O ato de comprar provoca uma descarga hormonal na nossa estrutura cerebral, que se traduz por um grande prazer. Então, quando a pessoa está comprando alguma coisa, ela sente um prazer. Então, aquele momento é um momento de prazer. Mas ele não pode ser prolongado, porque a compra se encerra ali. O que a pessoa faz? Volta a comprar, volta a comprar, volta a comprar, como se desejasse 24 horas de prazer, a sensação de felicidade provocada pelo ato de comprar. E depois vem o desprazer do pagamento da conta, da fatura do cartão. Mas é uma outra história. Mas essa é a disposição. Quem come a compulsão por comida, achou gostoso o alimento, prolonga mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Quem bebe, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E a pessoa, enfim, não consegue parar, porque ela quer a plenitude. É diferente de que alguém que toma uma xícara de chá e naquele instante parece uma concentração profunda. O chá é a última coisa que existe na terra de bom. E a pessoa toma cada gole, degusta, vai avançando, sente um profundo prazer. Lembra até de um chá que bebeu com a rainha no mundo espiritual, na Inglaterra do mundo espiritual, porque aqui na terra não visitou a rainha Elizabeth. Pode até ter visitado a Elizabeth, mas a rainha não. Mas enfim, aí que está. Essa disposição.
Então, o grande problema é essa exigência que as pessoas têm. Eu só quero felicidade se for completa. E o codificador, muito antenado, traduz essa nossa inquietação, essa busca louca pela felicidade completa, pela felicidade absoluta. E os Espíritos respondem, e essa resposta dá uma direção para dimensionarmos o tamanho da nossa felicidade, a extensão da nossa felicidade. Que eles vão dizer que não foi dado ao homem ter a completa felicidade na terra. A vida aqui na terra foi dada como prova e expiação. No entanto, os Espíritos abrem uma observação. Dele depende tornar o mais suave possível os seus males e ser feliz tanto quanto for possível na terra. Então os Espíritos também não lançam a pessoa na completa infelicidade. Eles vão apenas dizer que nós temos a possibilidade de, mesmo nessa conjuntura com dificuldades aqui e acolá, tornar os nossos males, as nossas doenças, as nossas crises menores possíveis, mais suaves. E não temos aquela postura medieval, eu estou sofrendo, mas o sofrimento é pouco, eu preciso sofrer um pouco mais. É uma autoflagelação. Não é isso que a doutrina espírita propõe. Por estar num planeta de provas e expiações, e isso é uma questão muito justa, ninguém pode dizer assim, Jesus errou, a espiritualidade errou feio, me colocou no planeta errado, eu não era para estar reencarnado aqui na Terra, eu sou um espírito superior, muito nobre, eu estou aqui perdido entre espíritos comprometidos. Não, tudo é justo, a reencarnação obedece, um dos princípios da reencarnação é o princípio da justiça. Então ninguém está no planeta errado. Se esse é um planeta ainda de provas e expiações, é possível que a pessoa sofra exatamente aqui e acolá, uma prova, uma expiação, ou ambas, pode acontecer. No bom sentido, no sentido real, porque há pessoas que acham que vieram para a Terra para provas e expiações, para sair provando assim, bolo, buchada, essas coisas todas, provando as comidas, passa a vida provando e expiando outras comidas. Então, não é nesse sentido, é expiação com X mesmo, é expiação de sofrimento sem muita margem. Então é da nossa realidade. Isso justifica muitas vezes uma postura muito comum, que é a da rebeldia. A pessoa, quando está, enfim, encaixada naquela conjuntura, naquele contexto de prova, está passando uma dificuldade, às vezes uma coisa menor, está gripada, a pessoa diz, mas não é justo que eu fique gripado? Que coisa! O vírus vai me atacar por quê? Ora, aqui na Terra ainda existem vários vírus que provocam a gripe. E você está reencarnado, o seu corpo é passivo de ser, enfim, inoculado pelo vírus da gripe. Ah, não, está errado. É o chamado corpo fechado. A pessoa nem gripe aceita. Não, mas vou ficar assim, assado, vou ficar com coriza. Faz parte da prova da gripe. Quem é da Terra é passivo de ficar gripado. Pode ter coisas mais complicadas, menos complicadas, mas chega um momento que o Espírito diz assim, não, eu nem gripe eu posso ter, está errado. É aquela postura do filho pródigo, que ele recebendo aquelas benesses do pai, vivendo ali na dinâmica do pai amoroso, e diz assim, está errado, eu quero a minha parte da herança, eu vou para outro planeta, o planeta dos prazeres, e sai com os amigos e se machuca redondamente, como mostra a parábola do filho pródigo. Então, essa questão 920, ela nos cura dessa megalomania, de acharmos que a nossa felicidade, a medida da nossa felicidade, é a felicidade absoluta. Aqui na Terra, por enquanto, por uma questão de justiça, nós podemos ser felizes, mas na dimensão relativa. Não precisa chegar ao absoluto. No entanto, temos o poder, dentro do contexto das provas, das expiações, de suavizá-las, de torná-las menos densas. Por exemplo, a pessoa está gripada, ou com alguma afecção na garganta, no estômago, já existem medicamentos, já existe tratamento, a pessoa vai suavizando, não, eu tenho que sentir intensamente essa gripe, né, eu vou esperar transformar-se numa coisa pior. Não precisa, dá para suavizar, então vamos suavizar. No entanto, o codificador vai mais além. Na questão 922, ele
abre uma questão importante para a psicologia da felicidade. Porque ele percebe uma coisa nessa perspectiva da felicidade relativa na dimensão social, na dimensão econômica. Ele percebe que a felicidade terrestre é relativa, porque o que é felicidade para uma pessoa pode ser infelicidade para outra. É muito simples. Digamos, uma pessoa ganhava 50 mil reais por mês como salário. Esses super salários que aqui e acolá a gente tem notícia. Alguém ganhava 50 mil e de repente houve uma crise ou algo foi descoberto, e aquela pessoa que ganhava 50 mil agora passou a ganhar 5 mil reais. Portanto, ela teve uma redução de 90% do seu salário. Se perguntarmos para ela: você está feliz? Estou nada. Olha o que aconteceu comigo, eu ganhava 50, agora eu só ganho 5, estou na maior infelicidade do mundo, né? Tive o meu contra-cheque reduzido bruscamente, eu sou um infeliz. Mas saiu me perguntando outra pessoa, uma pessoa que ganha um salário mínimo: o senhor, a senhora se contentaria com 5 mil reais? Seria uma grande felicidade ganhar 5 mil reais. Então Allan Kardec percebeu esse movimento, que é felicidade para um, é infelicidade para outro. Alguém acostumado a dirigir um Jaguar, né, a um carro desses de 300 mil reais, agora você vai ter um carrinho popular, esses comuns assim, né, que se aproxima do antigo Fusca. Aquela pessoa: eu acostumado a dirigir um carro de 200 mil, 300 mil reais, agora vou dirigir um carro que vale 25, 30 mil. Que desgraça, que infelicidade. Mas perguntarmos a uma pessoa que tem um jumentinho: o senhor quer um carro aí de 30 mil reais? Ah, é uma felicidade. Ganhei na loteria. Por isso que algumas pessoas que têm um jumentinho quer comprar, joga na loteria, para ganhar um carrinho de 30 mil. Elas já se contentam com isso. Às vezes, se tiver um sorteio de uma bicicleta, o indivíduo já está satisfeito com a própria bicicleta. Para termos uma ideia da escala e dos caprichos humanos no dimensionamento da felicidade. Então o codificador pergunta isso: a felicidade terrestre, ela é relativa à posição de cada um. Aí ele pergunta se haveria uma espécie de felicidade basal, uma felicidade que a gente pode dizer como universal, independente da classe social, do nível evolutivo. Qual é a felicidade básica, a felicidade basal, digamos assim? E os espíritos respondem. Pergunta inteligente merece resposta inteligente. Pergunta sábia, resposta sábia. Os espíritos respondem com 3 condições que são as universais, as essenciais, as fundamentais para qualquer projeto de felicidade. E eles separam a coisa. Ele disse: para a vida material, uma coisa só é necessária, é a posse do próprio necessário. Então, se alguém faz um levantamento, diz assim: para poder estar encarnado eu preciso minimamente disto, disto e disto, eu já tenho a posse do necessário, em princípio já posso me considerar uma pessoa feliz. Se alguém diz assim: olha, para uma pessoa sobreviver, 3 mudas de roupa é suficiente, ela já pode se considerar feliz, já tem o necessário para não andar sem roupa. Mas alguém vai dizer: e se eu tivesse 50? Eu extrapolo a questão do necessário. 50 blusas, 50 calças, 100 vestidos, 200 pares de sapato, ou coisas por aí. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está desalinhada da felicidade na medida que ela está batendo numa outra lei, que é uma lei natural, posta lá no Livro dos Espíritos, que fala sobre o supérfluo e o necessário. Ela está indo além do necessário, está operando já na faixa do supérfluo. Antigamente nós nos gabávamos de vivermos no supérfluo. Alguém dizia assim: olha, eu tenho 200 escravos, 100 cavalos, e começava a contar as chamadas pabulagens da expressão nordestina, né? O esnobismo. Hoje a pessoa fica acanhada nesse tempo de sustentabilidade. Se a pessoa: você tem quantos carros? Se a pessoa: não espalha não, mas lá em casa são 3, que vergonha, poluidor, né? Desalinhado, você não tem nem a menor noção de sustentabilidade. Se na sua casa um carro ou 2 são suficientes, porque você já está no terceiro, não é porque eu gosto da marca, é porque isso, aquilo, outro, né? Porque eu tenho um fascínio. Já está operando na faixa do supérfluo, porque com um carro ou com 2, a família é adequadamente atendida. O terceiro carro, por exemplo, já é uma coisa desnecessária, né? Então,
é a lei, uma lei de Deus, que é a lei de conservação, que está muito bem posta lá em O Livro dos Espíritos. Isto porque, na questão 614 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer claramente que o que garante a felicidade é a vivência da lei divina. Somente a lei de Deus nos leva à felicidade. Então, toda vez que a gente teimosamente quer enfrentar a lei de Deus e desobedecê-la, a gente caminha para uma experiência de muita infelicidade. Ou agora ou depois, porque a lei sempre rebate, a lei ela tem um valor educativo. Então, aí está. Mas na parte seguinte, nós temos o complemento perfeito para essa resposta, porque os Espíritos vão dizer que a felicidade basal na vida material, o estritamente necessário. Mas nós não somos apenas matéria, como canta Augusto dos Anjos, não é força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, o que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Então não somos apenas seres materiais. Nós somos seres morais, seres espirituais, seres psicológicos. Então essa dimensão moral também precisa ser atendida, e os Espíritos vão dizer que para a vida moral nós precisamos de duas coisas. Uma delas é a consciência tranquila, que não é barato. Esta condição é caríssima, porque pressupõe toda uma vigilância de cada um de nós no decorrer das horas do dia, para ficarmos atentos. Como eu estou agindo agora, como eu estou pensando, como eu estou falando, está em acordo ou em desacordo com a lei de Deus? E quando está em desacordo, não tem advogado nem juiz do Supremo que dê jeito. Não, mas no Supremo mandaram dizer que isso aqui não é mais crime. No mundo espiritual não tem Supremo relativizando a lei de Deus. Essa é a história. Então, a primeira condição para a felicidade na perspectiva moral é exatamente a consciência tranquila. E a consciência tranquila não é um presente que cai dos céus. A consciência tranquila é resultado de uma vigilância constante, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, se estamos alinhados ou desalinhados com a lei de Deus. O que eu vou fazer agora está certo com a lei divina? Daí porque alguém pode dizer, mas nem sei que lei é essa, nem comprei esse código. Aí os Espíritos vão lá na questão 621 resolver o problema. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então todos nós temos plena certeza do que diz a lei de Deus. Daí porque quando nós fazemos algo errado, ou agora ou amanhã, haverá um desconforto em nível de consciência. A nossa consciência vai disparar. O que você fez não está certo. Ou a nossa consciência vai nos aplaudir. Muito bem. O dever bem cumprido, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é aquele que tem como testemunha somente a própria consciência. Que às vezes, para você cumprir um dever, ninguém sabe disso, mas você e sua consciência o sabem. Então, o ato de estar constantemente consultando a consciência, na verdade, é uma disposição, é uma escolha inteligente de cada um de nós, para dizer assim, ao invés de ter essa visão mágica, mitológica da felicidade, eu sou um construtor, eu sou um artífice da minha própria felicidade. Se eu quero ser feliz, eu preciso atender às condições que me levam à felicidade, porque ela não vai vir de bandeja, ela não vai arbitrariamente ser entregue para mim, não para o meu vizinho. Não, a felicidade é uma construção paciente, passo a passo, hora a hora, que cada um tem sob sua responsabilidade. É isso, consciência tranquila, travesseiro em paz. E mais adiante o Espírito Santo Agostinho vai falar da sua experiência quando esteve encarnado, na questão 919A, quando ele comenta, e ele diz que se submetia diariamente a uma espécie de contabilidade moral. Ele, antes de dormir, consultava, recordava os seus atos, os seus pensamentos, as suas palavras. Eu agi bem? Alguém tem o que de se queixar de mim? Eu agi mal?
considerando como plataforma, como referência, a lei de Deus. Então, isso não era assim, eu fiz isso há 3 anos, ontem eu fiz novamente, no ano 2025 eu volto a fazê-lo. Não. O que Santo Agostinho disse, que isso era uma experiência diária, toda noite na casa dele tinha contabilidade, abriu um escritório de contabilidade moral. Foi uma conquista dele. Então hoje a gente admira grande Santo Agostinho, né? Alguém que saiu de uma vida sensual. Nós conhecemos aquela biografia anterior de Santo Agostinho. Olha que guinada, o homem terminou a vida como bispo de Hipona, hoje é reconhecido como um santo, até os espíritas sabem disso. Como se fosse assim uma coisa leve. Não, ele está mostrando qual foi o método dele, contabilidade diária. É um exercício fundamental para todos nós, para quem deseja ser feliz. Tem que procurar por onde? Ele estava exatamente mostrando aquilo que o espírito Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, psicografada por Divaldo Pereira Franco, no capítulo Amor e Felicidade, ela vai nos informar que felicidade se aprende. A gente acha que felicidade é essa coisa, enfim, voluntariosa. Não, ela está dizendo que amar se aprende, felicidade também se aprende. Mas eu conheço uma pessoa tão feliz, porque provavelmente, se não foi em outras vidas, mas também nessa, ela se permitiu a condição de ser um eterno aprendiz, na feliz expressão poética de Gonzaguinha. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu estou sempre aprendendo a ser feliz, né? Essa é uma postura modesta, humilde. Não, eu não sei ainda ser feliz, eu estou aprendendo, eu estou aperfeiçoando, eu estou tomando lições com a felicidade. É nesse sentido. Então Santo Agostinho era esse bom aprendiz. E ele vai dizer, além da consciência tranquila, uma outra questão que hoje já é um problema resolvido pela ciência, que é fé no futuro. Fé no futuro. Ora, muito recentemente, de 1998 para cá, se iniciou uma revolução nas tradições da psicologia. Nós tínhamos as 4 escolas básicas, desde o behaviorismo, a escola freudiana, a escola humanista, a escola transpessoal, mas um professor americano começou a fazer uma pesquisa e ficou muito incomodado com o viés da própria psicologia. Ele foi percebendo que a história da psicologia se confunde com a história até aproximada da psiquiatria, das doenças, dos transtornos, das dificuldades, dos problemas, das encrencas, normalmente associados a traumas da infância, enfim, a frustrações, etc, etc. Ou problemas que foram adquiridos a partir de certos grandes sofrimentos experimentados pela humanidade. O volume de problemas que nós temos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. E mais recentemente, o pessoal da psicologia e da psiquiatria está se debruçando agora com essa grande tendência que é a depressão, a considerada doença do século. Quando as pessoas começam a reunir pela primeira vez na história, tanto da sua história pessoal como na história da humanidade, as condições de ter mais felicidade, o contraditório, o paradoxal, o absurdo é que essas mesmas pessoas estão ficando depressivas. Então, o professor doutor Martin Seligman começou a ponderar, mas como é isso? Ele percebeu que uma das funções da psicologia era tornar as pessoas saudáveis, felizes, mas as escolas anteriores, em grande parte, estavam se dedicando aos transtornos, às doenças, e nem sempre, inclusive dizendo que eram incuráveis, era uma questão de manutenção, de terapia. Então ele disse, e se começarmos a focar no que as pessoas têm de melhor? No que as pessoas têm de melhor. Ninguém é totalmente confuso, adoecido, a pessoa tem zonas na sua vida psíquica de equilíbrio, de segurança, de afirmação. Então ele pensou, olha que coisa simples, vamos pensar de forma positiva, e começou a retomar aquela classificação que a própria psicologia impôs, associada à psiquiatria,
das chamadas emoções positivas e negativas. As emoções negativas, a tristeza, a raiva, por exemplo, a culpa, são muitas vezes emoções que podem intoxicar a pessoa. A dificuldade de manejar a raiva, a dificuldade de manejar a tristeza, que pode descambar para a depressão, a dificuldade de manejar a culpa. Então são as emoções negativas, mas tem outras emoções positivas. Então ele começou com essa questão das emoções positivas. E foi avançando e percebendo que as pessoas podem perfeitamente, quando dão visibilidade, quando dão prioridade às suas conquistas, ao seu melhor lado, ao seu lado luminoso, a sua sombra áurea na explicação dos psicólogos junguianos, elas começam a ter um aumento da felicidade. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, ela manca uma perna, mas caminha. Ela é claudicante, mas ela não deixa de caminhar. A doutora Elizabeth Lucas é uma discípula direta de Viktor Frankl, da logoterapia, uma outra escola também muito insatisfeita com as escolas clássicas da psicologia. E a doutora Elizabeth Lucas, ela elenca, ela vai arrolando vários casos de pessoas que tinham alguma dificuldade, mas por outro lado, tinham avançado muito em conquistas psicológicas, de maturidade emocional. E ela vai relatando alguns casos de consultório e de que teve notícia na Áustria, onde vive. A doutora Elizabeth Lucas, ela pinça, por exemplo, o caso de uma enfermeira, uma senhora que já estava quase octogenária, mas estava nativa. Ela estava nativa, ela trabalhava no hospital e se sentia uma pessoa realizada, mas ela era uma pessoa muito desalinhada do restante da sociedade, porque era uma pessoa solitária. Embora fosse uma enfermeira alegre, já estava trabalhando como voluntária no próprio hospital. E como havia vários problemas de relacionamento entre os funcionários desse hospital, a direção resolveu contratar uma junta de psicólogos de algumas tendências, de algum modo, mais antigas, para que esses psicólogos fizessem um realinhamento, um treinamento e identificassem os problemas de cada funcionário e os tratasse de modo que melhorasse o trabalho em equipe. Aí chegou a vez da enfermeira e foram entrevistar. E a senhora, eu sei que a senhora é muito estranha, mora sozinha, a senhora não... começou a fazer uma anamnese. A senhora tem um namorado? A senhora tem um companheiro? Eu disse, não, eu era muito jovem, era casada, recém-casada, o meu marido morreu na Segunda Guerra Mundial, mas eu o amava tanto, tive tanta dificuldade de abrir mão desse nosso pacto, que eu fiz uma escolha. Eu disse, eu vou aguardar a morte para me reencontrar com ele, e não namorei mais ninguém. Mas a senhora é uma recalcada. O freudiano chegou lá dizendo, enquadrando nela, a senhora deve ter um problema sexual. E começou a encontrar, não, meu senhor, eu estou bem, eu não sinto nenhuma inquietação. Não, a senhora não venha me enganar, não. Eu sei que todo paciente tem uma margem de manipulação. Eu sou um terapeuta famoso. E começou a dar uma carteirada na mulher. E foi encontrar um problema, mas eu não tenho um problema nenhum, eu me realizo, eu venho todo dia para o hospital, atendo aos doentes com muita simpatia. Isso era atestado, ela era uma funcionária exemplar, ela fazia toda a diferença circulando nas alas do hospital. Mas o terapeuta disse, não, pelo meu catálogo a senhora tem problemas, a senhora é recalcada, tem muita coisa escondida. E começou a dizer coisas com ela, e daqui a pouco foi achando outro problema, e a senhora morar sozinha, foi anotando mais coisa, e aquela mulher que se sentia tão saudável, tão encaixada na sua função social e espiritual, foi se achando a pior das pessoas. E o laudo foi tão pesado que o terapeuta, a junta de terapeutas, recomendou à direção, essa senhora tem que ser afastada. Ela é uma depressiva que está enganando vocês. E começou a dar um bocado, foi colando doenças na pobre mulher. Resultado, ela foi compulsoriamente afastada do hospital. Aí sim, ela sozinha, em casa, sem ter uma função social, sem interagir com as pessoas, sem esbanjar aquela simpatia dela, se sentisse útil, ela foi definhando e desencarnou, por força, 2 anos depois desse afastamento, por força desse laudo dos terapeutas de plantão. Para termos uma ideia, né?
Então, a tese dos psicólogos positivos é que a pessoa tem lá suas dificuldades. Às vezes elas são muito fortes e precisam ser curadas ou serem tratadas minimamente para que pare de sangrar. Mas a pessoa não pode passar a vida inteira com esse retrovisor, olhando a sua infância, ou olhando um trauma profundo. É preciso que ela dê visibilidade àquilo que nela pode crescer. De repente ela descobre, inclusive, potenciais de outras reencarnações. Então, nós temos diariamente muitos exemplos disso. Daí porque essa psicologia positiva, ela confirma a tese de Allan Kardec dos espíritos, ou seja, uma das condições da felicidade é fé no futuro. Porque quando os psicólogos positivos vão elencar o que torna o indivíduo feliz, eles vão dizer a coragem, a sabedoria, e Jung já tinha dito que dentro de nós mora um velho sábio. Nós já erramos muito nas outras vidas e nessa, mas quando nós temos a humildade de aprender com os próprios erros, nós vamos alimentando a figura de um sábio que tem dentro de nós. Então, quando nós vamos fazer uma escolha, uma decisão, é importante que se consulte esse sábio, esse velhinho que existe dentro de nós, esse presbítero, então chamado arquétipo do velho sábio, ou do médico interno, como chama Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz. Há um capítulo chamado Médico Interno, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Mas além da sabedoria, além da coragem, as pessoas ditas saudáveis, as pessoas positivas, aquelas que não ficam tão preocupadas com esses seus conflitos, mas ficam mais abertas aos seus potenciais de crescimento, elas são muitíssimo bem resolvidas no campo da gratidão. Elas agradecem ao pai, à mãe, à vida, à natureza, elas são sempre gratas, elas manejam muito bem a gratidão. O filho pródigo, por exemplo, ele é um pobre coitado, porque ele vive ali com o pai, na fazenda, sendo beneficiado, e ele reclamão, exigente, rebelde, pede a parte da fortuna dele. Ele diz: meu pai, eu agradeço tanto, até hoje aqui eu estou sendo alimentado por você, sustentado, etc, etc. Que o pai do filho pródigo é um homem boníssimo, é a representação de Deus. Há pessoas que não fazem prece por falta de manejar a gratidão. Ah, não, Deus tem a obrigação de me dar uma vida boa todo dia. E naquele dia que Ele me deu uma doença, eu não vou fazer prece hoje. A pessoa diz: mas assim, quero ver, até Ele me dar saúde de novo, eu não faço prece. Aí faz greve de prece. É uma loucura, é um caso sério. Isso é que dá, daqui a pouco vai fazer o sindicato das pessoas que não querem fazer prece. Piorou essa mania de sindicalização. Depois cria um partido, etc, etc. Mas essa é uma perspectiva louca, quando na verdade as pessoas positivas, elas sempre têm uma disposição de agradecer. Há vários exercícios que os psicólogos positivos propõem que a pessoa, por exemplo, escreva uma carta demoradamente para uma pessoa que você acha que deve receber essa carta de gratidão. E não mande pelos correios, ou mande um e-mail, entregue-a para ela, diga o quanto ela lhe fez bem. Se formos honestos, encontraremos muitas pessoas do nosso conhecimento que nos fazem um imenso bem ou nos fizeram, e há outras que fizeram um bem ainda maior, que são ultra discretas, espíritos dedicados que nos impulsionaram para uma escolha certa, que nos ampararam na hora da queda, e a gente nem lembra o nome. O espírito esteve ali delicadamente. É diferente do obsessor que diz o nome, que diz o que veio fazer ou deixar de fazer. Os espíritos bondosos fazem o bem e saem de cena, que a sua marca maior é a discrição. Só quando nós desencarnamos, às vezes, é que quem foi que me livrou daquela dificuldade? Ao mundo espiritual nos informa: eu preciso agradecer. A gratidão é de tal peso que o espírito Joana de Ângeles dedica um livro inteiro a essa virtude. Está lá, Psicologia da Gratidão. Rafael algumas vezes fez referência a esse livro aqui, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Um livro inteiro, Psicologia da Gratidão, começa com o mito grego. Além da gratidão, ela vai dizer que esses espíritos, que essas pessoas ditas positivas,
elas são resilientes, são emborrachadas, elas são plásticas. Elas sofrem um golpe, uma dificuldade, uma perda, um prejuízo, mas elas se recuperam. Elas não ficam remoendo, elas avançam, elas dão um salto. E, além disso, elas são, sobretudo, otimistas. Quando nós temos esse retrovisor, a gente vai ficar fazendo aquele papel do personagem que hoje não passa mais na TV, mas se tornou clássico, de Leap Harry, não sei se conhece. Era uma hiena e um leão. O leão era ultra otimista, né? E Leap era o pessimista. Ó dia, ó mês, ó azar. Ele estava sempre dizendo esse jargão, sempre vendo uma perspectiva pessimista. Esse olhar para trás, quando a psicologia positiva retoma a sabedoria dos espíritos, fé no futuro. Eu posso não ter tudo agora, esse copo pode não estar plenamente cheio, essa taça, mas eu tenho fé, eu acredito que ela vai ganhar mais água e vai chegar à plenitude. Por enquanto não, por enquanto não. Ou saber fazer a diferença. Esta obra, Vida Feliz, Joana de Ângeles, que com certeza é uma grande sábia, pela qual nós devemos ter grande gratidão, que nos sustenta a nossa vida, ela vai falar de uma academia de grandes sábios da Pérsia antiga, academia da cidade de Ecbátana. E nessa academia, o indivíduo chegava e ele era recebido de forma diferente, porque era chamada Academia Silenciosa. Os sábios que já tinham cadeira ali, já tinham assento, nada diziam. Então chegou um Dr. Zeb. Dr. Zeb, muito otimista, muito disposto, ele queria ingressar naquela academia dos sábios. E chegando lá, aqueles homens frios, sisudos, perceberam que ele queria ingresso. Então, havia em algum lugar um quadro negro, e nesse quadro tinha um número 1000. 1000. Então, um sábio pegou de um giz e escreveu um 0 antes do número 1000, dizendo assim: você vale 0, você não está acrescentando nada, nós somos 1000, e você chegando, você literalmente é um 0 à esquerda. Qualquer outra pessoa, muito frustrada, muito insegura de si mesmo, está vendo uma recepção dessa, tchau para vocês, vou-me embora, nunca mais entro nessa academia dos boçais. Podia dizer isso: olha como eu fui recebido, jamais piso aí. Mas o Dr. Zeb, ele tinha domínio da psicologia positiva, ele tinha fé no futuro, tinha resiliência, otimista, pegou o 0 que foi acrescentado à esquerda, apagou e o reescreveu na frente de 1000, gerando 10.000. Está dizendo o seguinte: antes vocês sem a minha presença era só 1000, agora comigo é 10.000, essa academia fica melhor. Então deu uma enfrentada naqueles sábios, né, arrogantes. Mas aí alguém trouxe uma taça, um segundo teste para o Dr. Zeb. Trouxe uma taça plena, uma taça que não cabia mais nem uma gota d'água. Se colocasse uma gota, transbordaria e comprometeria o equilíbrio, a beleza da taça plena. A ideia era provocar o Dr. Zeb. Se ele se atreve a colocar mais água, a água vai derramar, vai ficar feio, vai passar da conta. E lá já havia inclusive uma água disponível para um candidato, enfim, cair nessa armadilha. O Dr. Zeb percebeu, procurou bem a sala, viu aquela água disponível para acrescentar-se e encontrou uma rosa perfeita, na plenitude, viçosa, ali vetusta. Ele foi até a rosa, pegou uma pétala muito viva e colocou sobre o líquido. A pétala absorveu a água que já existia no líquido e deu um tom muito especial ali, um colorido diferenciado. Nem fez a água derramar, pelo contrário, a taça ficou infinitamente mais bela. Aí, depois dessa, os sábios perceberam que aquele homem era de fato uma pessoa muito otimista, muito autoconfiante, muito focada nas suas qualidades, e ele recebeu o ingresso. Assim, Joana de Ângeles conta para nós: quando estávamos ponderando
sobre exatamente essa fala sobre a felicidade, Elizabeth me chamava a atenção de que nesse mesmo livro, Vida Feliz, à altura do capítulo 43, Joana de Ângeles coloca algumas frases que ratificam, que reforçam, que reafirmam o que está posto na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando ela diz assim: a tua felicidade é possível. Que sentença breve, firme, né? Porque a pessoa pessimista vai dizer: não, eu estou aqui num planeta de provas e expiações, eu sou um criminoso reencarnado, meu negócio é sofrer, sofrer e ser infeliz. Os obsessores me disseram que eu não posso ser feliz. Mas ela disse: a tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Aí a segunda sentença torna mais claro: eu tenho que admitir que a minha felicidade é possível, no entanto, eu preciso trabalhar com afinco para consegui-la. Se alguém é feliz, porque procurou ser feliz. Joana de Ângeles, na outra obra, Autodescobrimento, também psicografada por Divaldo Franco, Autodescobrimento, uma busca interior, ela conta que certa vez, um homem sábio, circulando pelo campo, encontrou um agricultor e percebeu a beleza daquela plantação. Aí disse assim para o homem, o matuto, disse: mas o senhor é um homem de muita sorte, é um homem agraciado. Disse: por quê? Olha que beleza de campo o senhor recebeu de Deus, olha como Deus foi bom com o senhor, deu esse campo assim bonito, essa plantação. Disse: o senhor precisa ver quando ele me entregou, só tinha pedra. Foi o homem que teve o cuidado de fazer a plantação. E mais adiante ela diz: a felicidade é um estado íntimo, defluente de bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Percebemos o alinhamento do pensamento de Joana com os Espíritos. E Jesus, no Sermão do Monte, ele praticamente proclamou um hino à felicidade, as chamadas bem-aventuranças, que são traduzidas em bom português como felicidades. Felizes os pobres pelo Espírito, né? Felizes os que promovem a paz, que muitas vezes a gente coloca como bem-aventurança, porque no modelo grego, felizes é aqueles que iam para a Ilha das Bem-aventuranças, uma espécie de paraíso. E Jesus, quando falava, ele se dirigia àquelas pessoas pobres, sofridas da Galileia dos seus dias. A vida não era mais fácil que a nossa, não, muito pelo contrário. Era gente que não tinha nem SUS, não tinha nada, adoeceu, morreu. Lepra, fora da cidade, morte, riscado o livro dos vivos, abandonado pela família, e tudo mais. Então era muito sofrimento, mas aquelas pessoas seguiram o Mestre e receberam dele esse consolo e foram muito felizes, mesmo naquele contexto difícil. Que a pessoa diz: eu não sou feliz porque a conjuntura é tão difícil. Você não sabe o que é estar reencarnado no século XXI, rodeado de pessoas difíceis. Não é bem assim. No tempo de Allan Kardec, Allan Kardec pensa: olha, hoje está tão difícil, é quase uma ditadura, há problemas governamentais ou políticos. Vai no tempo de Allan Kardec. Allan Kardec, coitado, nasceu ou renasceu ainda no tempo de Napoleão, um tirano. E quando ele estava lançando o Livro dos Espíritos, era o sobrinho de Napoleão, né? Que era o ditador de plantão, que criou muitas dificuldades, embora fosse simpático à doutrina espírita. Então foram dias difíceis. Nós não podíamos fazer isso aqui na França, não podia se reunir mais de 20 pessoas, sem dizer à polícia o que era, o que ia fazer, quando ia fazer. Portanto, que todos nós possamos se dar o direito de construir a própria felicidade, aceitar a condição de ser aprendiz ou eterno aprendiz. Daí encerramos a nossa fala retomando a poesia inspirada de Gonzaguinha na sua composição O Que É o Que É, quando ele nos canta: eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida deveria ser melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
E continua o poeta: e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta ronda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita, é infinitamente bonita. Muita paz.